Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Dara e esse é o Seja um Discípulo de Jesus Cristo. Então, vamos agora para o segundo tópico da semana de 19 a 25 de maio, aquilo que é de Deus é luz. E o segundo tópico, se a gente descer lá para a parte de sugestões de ensino para crianças, ele fala assim: o casamento entre homem e mulher é essencial ao plano de Deus. Então vamos ler aqui o que o manual pede para a gente poder trazer a dinâmica em cima, tá? Para apresentar esses versículos, explique-lhes que os Shakers eram um grupo religioso que acreditava que as pessoas não deviam se casar. Peça a seus filhos que encontrem coisas que o Senhor ensinou sobre casamento em Doutrina e Convênio, seção 49, versículos de 15 a 17. O que significa dizer que o casamento foi instituído por Deus? Talvez vocês possam ler juntos os 3 primeiros parágrafos de A Família, Proclamação ao Mundo. Em seguida, converse sobre por que o casamento e a família são importantes para o Pai Celestial. Se você tem filhos pequenos, ou se você tem filhos grandes, ou se você tá aí querendo ter um bebê, assistindo aqui, eu sugiro fortemente que você leia A Família, Proclamação ao Mundo completa. Isso vai te dar uma visão maior, do que o manual tá pedindo, do que até mesmo para você conseguir explicar para as crianças. Cara, é incrível essa declaração. Quando eu me casei no templo com meu esposo, o selador pediu então que a gente lesse semanalmente A Família, Proclamação ao Mundo, que isso iria abençoar grandemente o nosso lar. E desde então eu tenho feito isso com meu esposo, É claro que depois que veio nosso filho isso se tornou mensalmente, mas a gente sempre tenta ter um tempinho para ler A Família, Proclamação ao Mundo, tá? E atribuindo as responsabilidades divinas de cada um. Dito isso, então vamos para nossa dinâmica. E a dinâmica que eu trouxe não lembro agora qual semana, mas a gente já falou um pouquinho sobre família aqui no canal, que foi sobre registros familiares. E se você ainda não viu esse vídeo que a gente montou, eu fui falando sobre como montar esse registro com crianças pequenas, eu vou deixar o link em algum canto aqui, e aí você pode clicar e assistir lá e depois volta pra cá de novo, ou assiste aqui depois vai lá, enfim. Sequência você quem sabe. Então eu trouxe aqui o gráfico que a gente fez juntos, o nosso registro de história da família, que ainda está sendo montado aos poucos, Eu trouxe aqui esse registro e eu trouxe a foto da nossa família. Então eu comecei com meu filho falando quem estava na família, Que era o papai, que era a mamãe e aí ele falou que era o Logan que estava aqui, inclusive o meu filho que está falando de fundo. Então o papai, a mamãe e o Logan, Isso era uma família. O papai e a mamãe se casaram e tiveram Logan. E aí então a gente fez, deixa eu tirar aqui, também que tá grudado aqui, A gente fez então o nosso gráfico, tá? Eu ainda não tinha escrito porque tava molhada a tinta, mas aí eu expliquei pra ele assim: a vovó, que é a mãe do meu esposo, e o vovô, que é o pai do meu esposo, eles se casaram e eles tiveram então os filhos deles, que era o tio fulano, o tio ciclano, o papai, a tio Beltrano e a tia ciclana ali também. Então eles tiveram os filhos deles. A mãe da mamãe e o pai da mamãe se casaram e tiveram então a mamãe e o tio. E aí a mamãe e o papai se casaram e tiveram o Logan. E assim a gente foi com guache pintando. Você pode pegar um gráfico desse já pronto no Family Search, que tem, tá? Você é só imprimir. Mas eu quis confeccionar isso, e à medida que a gente foi colocando as bolinhas, deixa eu até pegar aqui, Então eu usei essas esponjinhas de maquiagem, mas dá pra fazer com esponja de cozinha normal ou com dedo. Aqui com dedo, gente, virou uma arte abstrata. Então eu optei por fazer assim com ele, tá? E aí ele foi carimbando à medida que eu fui falando os nomes da família. Então a gente escolheu as cores e aí eu pingava aqui e ele ia... Aliás, ele põe aqui que ele já sabe fazer e ele ia colocando aqui, de forma... conforme eu fui falando os nomes. E aí então a gente foi fazendo o nosso gráfico de família juntos. Então
porque aí eu virei pra ele e falei, você viu como o casamento é importante? 2 pessoas se casaram e tiveram filhos. E esses filhos se casaram e tiveram mais filhos. Para que se cumpra o propósito que Deus nos deu, que é de encher a terra, né? Então, a família ela é muito importante, porque é na família que a gente aprende a dizer por favor, que a gente aprende a dizer obrigado, é na família que a gente aprende sobre amor, é na família que a gente aprende sobre ser um discípulo de Jesus Cristo. Então a família ela é muito, muito importante para o Pai Celestial. O Pai Celestial ama famílias. Então, trazendo isso para ele, a gente montou esse gráfico juntos, né? E aí eu anexei no registro de história da família dele, né? Que é o que a gente está montando junto também. À medida que formos tirando foto com os parentes, vai enchendo aqui também, tá? Então, a gente foi montando aqui no gráfico. Esse gráfico, ele fica exposto para ele poder ver e poder sempre ter acesso a isso. Isso tem que ficar visível para ele, para que ele possa ver a importância de quem ele é, né, das raízes dele, das tradições que ele tem, para não ficar essa guerra de divergência na mente dele que a gente vê aí com um monte de gente acontecendo, né? Enfim, não vou entrar em detalhes aqui agora. No final, né, depois de a gente ter feito essa atividade dos carimbos juntos, nós lemos uma escritura. Eu coloquei Doutrina e Convênios 49 no versículo 16, que fala: portanto é legítimo que ele tenha uma esposa, e os dois serão uma só carne, e tudo isso para que a terra cumpra o fim de sua criação. E eu li também o 6º parágrafo da família, Proclamação ao Mundo, que é a minha parte preferida, que fala assim: o marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos, e de cuidar um do outro e dos filhos. Os filhos são herança do Senhor. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros, guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos cumpridores da lei, onde quer que morem. O marido e a mulher, o pai e a mãe serão considerados responsáveis perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. A família foi ordenada por Deus. O casamento entre homem e mulher é essencial para seu plano eterno. Então, depois de ter lido essa parte, né, que essa é a minha parte favorita da família Proclamação Mundo, por isso que eu compartilhei com meu filho, eu prestei o testemunho sobre a importância de termos uma família, sobre a importância que era o casamento. E mesmo que você seja mãe ou pai solo e não tenha como falar assim do seu próprio casamento, né, ou não tenha como falar do seu próprio casamento, você pode utilizar o livro de gravuras, mais uma vez aí salvando a gente, né, trazendo aí uma imagem de um casamento, tô pegando aqui, trazendo aí a imagem de um casamento, não sei se vocês estão vendo, e trazendo aqui a imagem também de uma família que tem aqui. Você pode até colocar a sua própria família. Aqui, ó. Você pode até colocar a sua própria família, se você quiser, que eu até prefiro, porque vai conectando a criança. E nisso, e dito isso, você pode também trazer a frase que eu mais gosto do filme, de um dos meus filmes favoritos da Disney, que é Lilo e Stitch. A família ela é pequena, ela é incompleta e ela é boa, né? Então, família é isso. A gente dá risada, a gente brinca, a gente briga, a gente tem nossos momentos, mas é no lar em que a criança ela vai se desenvolver, ela vai saber quem ela vai ter as suas raízes, a sua fé e seu testemunho fortes. Não é à toa que os 2000 jovens guerreiros de Elamã declararam tão fortemente para Elamã que eles não duvidavam que suas mães o soubessem, né, sobre seguir a Jesus Cristo. Então, eu sei que o Pai Celestial ele vive e que ele nos ama e que a família ela foi ordenada por Deus. Eu expressei meu testemunho ao meu filho e finalizei em nome de Jesus Cristo. E no final nós também fizemos, né, esse momento não foi noite familiar,
foi um estudo das escrituras que eu faço todos os dias com o meu filho. Então, no final, a gente fez uma dinâmica bem legal. Deixa eu pegar aqui. Ai, eu me perdi no meio dos meus papéis, né? No final, a gente fez uma dinâmica, não. A gente fez uma recordação, né? Sobre família Reis Silva, que é o nome da minha família. Pra gente sempre se lembrar. Então, colocou só eu e o meu filho aqui. Meu esposo, ele trabalha e eu estudo com meu filho durante a manhã. É o nosso devocional, nosso estudo das escrituras e família, né? E então é isso. E eu vou fazer no domingo depois com meu esposo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo ajude vocês, né, a trazer o Vem Segue-me mais centralizado na sua família e no seu lar, para que possa ajudar seus filhos e seus pequenos a serem melhores discípulos de Jesus Cristo. Então, eu deixo um beijo, um abraço para vocês e, por favor, peço que vocês se inscrevam e curtem e compartilhem e comentem para eu conseguir também entender se isso está fazendo sentido para vocês, se está sendo legal, se está difícil de entender, ou até mesmo sobre sugestões, novas ideias também, ou até dúvidas se surgirem por aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!